Fala pessoal, tudo bem? Gravando aqui para vocês. Amanhã, infelizmente, eu não vou conseguir estar presente no horário da aula, mas acredito até que poucos viriam, né? De forma geral, a nossa nota foi muito positiva, a nota da turma foi muito positiva, tá? Parabéns a todos vocês. Tive um critério também um pouquinho mais flexível, mas isso não tira o mérito da maioria das notas, tá? Muitos passaram com folga. Em relação à prova, só um recado para futuros períodos, né? Caprichar um pouco mais na coesão textual, respostas mais completas, sempre fazer uma referência quando os textos forem retirados de alguma fonte, mas de forma geral não tivemos, eu acho, problemas graves de plágio, nem de textos muito confusos, tá? Então, um nível muito bom, parabéns para vocês, parabéns ao longo do semestre pela participação de vocês ao longo das aulas, tá? Como eu falei da última vez, fiquei muito feliz com essa turma, pela participação, pelo engajamento, sempre cumpriram os prazos, né, com os quais nós nos comprometemos, de entrega de prova, trabalho, tá bom? E vou fazer com vocês aqui rapidamente uma correção. A gente vai ter nossa A3 na semana que vem. Pouquíssimos alunos acabaram ficando dependendo de nota na A3. Eu peço até que os alunos me mandem um e-mail falando qual é a nota, para eu ter uma noção, se dá, às vezes, ficar próximo para poder aproximar. Não costumo reprovar alunos por pouca diferença, tá? Então mandem para mim um e-mail e tal, para a gente poder, às vezes, conseguir dar um apoio aí nessa A3. A matéria da A3, tudo, tá? Tudo que a gente estudou até hoje. Então a gente vai ter desde os primeiros tópicos até a parte de câmbio, né? Que foi quando a gente encerrou, então tudo isso pode cair na A3. As questões serão objetivas e discursivas, baseadas no material, então o estudo pelo material e pelas aulas gravadas vai ser suficiente, tá bom? Nada diferente. Pode ter questão repetida? Pode, eventualmente pode ter alguma questão repetida na A3, tá? Então pode acontecer de vocês terem a mesma questão, por isso é importante vocês assistirem aos vídeos da vista de prova, analisarem o que vocês erraram, tá? Especificamente sobre vista de prova. Quem quiser fazer a vista de prova, quiser ter acesso à correção da prova, me manda um e-mail solicitando, eu vou devolver com a vista, com as questões, nota de cada questão. Se vocês tiverem dúvida, vocês me devolvam, fundamentando a dúvida, e eu devolvo explicando, né, o que me fez tomar a decisão de cada nota em cada questão. Tá bom? Como eu falei, fui bastante flexível na correção. Então, obviamente, de vista de prova é um direito de todos vocês, tá? Não há problema nenhum em solicitar, mas de antemão já saibam que eu fui bem flexível na correção, tá? Então, já adotei um critério mais largo aí para poder validar as questões, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na nossa prova, vou projetar aqui na tela a nossa prova, para que vocês consigam acompanhar comigo aqui a correção. Como eu falei, a prova foi bem tranquila, né? Então, a prova foi bem... Acho que eu botei até a coisa errada aqui, peraí. Acho que eu projetei a coisa errada. Ou não, coloquei certo. Olha só, primeira questão. Congresso é sobre orçamento, né? Na verdade, essa introdução, essa manchete, ela só fala um pouco de orçamento, mas ela não foi utilizada dentro das perguntas. Então, a primeira pergunta pede para citar com definições pelo menos 3 princípios orçamentários. No nosso material, nós tínhamos diversos princípios: unidade, universalidade, anualidade, legalidade, exclusividade, discriminação, publicidade, equilíbrio e não vinculação. Então, vocês poderiam citar 3 desses, né, e colocar as definições. Acho que a maioria absoluta tirou a nota nessa questão, né, nesse item. Uma aluna acabou confundindo com o princípio tributário, tive que dar errado, tá? Mas, tirando isso, todos basicamente tiveram acerto nessa questão. Considerando nossas aulas de economia política, qual a importância para o orçamento? E aí, bastava olhar o nosso material. O orçamento é uma ferramenta para planejar a utilização do recurso público, então ele fixa metas, fixa diretrizes, ele serve para o acompanhamento, né, do trabalho do executivo e dos outros poderes, ele serve como uma mensuração, né, do que vem sendo efetivado
através do que foi arrecadado, serve também para ter um planejamento, né, de despesas, receitas, verificar a necessidade adicional de financiamento do poder público, que normalmente é feito através de dívida. Então, essa série de definições poderia ser colocada, também foi uma questão mais tranquila, né? Indo para a questão 2, falando sobre dívida pública, eu pedi para que vocês relacionassem o déficit, né, que é a diferença negativa entre receitas e despesas, com o tema da dívida pública. Também muito tranquila essa questão. A comunicação é a seguinte: se eu tenho mais despesas que receitas, vai faltar dinheiro. De onde que eu vou tirar dinheiro para compensar essa lacuna? Através do endividamento. Então, o governo ele vai até o mercado, através do Tesouro Nacional, emite títulos de dívida e ele usa essa dívida para cobrir essas lacunas, para conseguir compensar essas diferenças que existem entre receitas e despesas, tá? A letra B, existe algum perigo no endividamento excessivo do Estado? Sim, o Estado que se endivida indefinidamente, ele vai pagar mais juros, né, pela percepção dos investidores de que aquele Estado nacional vem tendo problemas para rolar sua dívida. Ele vai começar a tirar dinheiro de outras áreas para custear o pagamento dessa dívida, então isso pode gerar uma carência de recursos em outras áreas, como saúde, educação. Isso pode, em última instância, gerar inflação se o governo acabar tendo que emitir dinheiro para pagar a própria dívida. Então, há uma série de impactos, né, pelo endividamento excessivo do Estado. Também aqui uma questão bem tranquila que a maioria acertou. Sobre a questão 3, letra A, política monetária, isso estava no material, né? Então bastava olhar no material para conceituar política monetária como o conjunto de medidas tomadas pelo governo através do Banco Central, que vão influenciar na moeda, no crédito e na taxa de juros da economia. Tá? Então essa era a definição para a letra A. A manutenção da taxa de juros é apenas um dos instrumentos de política monetária. Quais são os outros instrumentos? A gente viu alguns. Emissão de moeda, redesconto bancário, open market, que é quando o Banco Central vai ao mercado negociar títulos públicos para poder influenciar na taxa de juros, a própria taxa de juros, a definição da taxa de juros Selic, e, por fim, os depósitos compulsórios. Então, nós estudamos 5 instrumentos, né? Eu falei já no enunciado de um deles, que foi a taxa de juros, restavam 4 para que vocês pudessem abordar respondendo essa questão. No item C, também, de maneira geral, foi bem tranquilo. Conforme aprendemos em sala, a taxa de juros é chamada de taxa básica de juros. Então, bastava dizer que a taxa Selic, ela influencia outras taxas de juros, uma vez que ela é a taxa praticada pelo governo. E o governo, ele é considerado o melhor pagador, o melhor emissor de uma economia, o melhor emissor de dívida de uma economia. Logo, quem quiser, por exemplo, tomar dinheiro emprestado, vai ter que pagar mais que o governo, né? Então, por isso que ela é uma taxa básica. Ela serve de base, de alicerce para a formação de qualquer outra taxa na economia. Também, de forma geral, o acerto foi grande nessa questão. Letra A da questão 4 foi um pouquinho mais problemático, né? Somos informados da variação de preço através do enunciado. E eu falo o exemplo da carne e pergunto se isso isoladamente é inflação. E muitos falaram que sim, porém, nós estudamos que a inflação é um processo contínuo e generalizado. Quando você analisa um item apenas que está variando de preço, você não pode dizer, você não é capaz de dizer se aquilo faz parte de um processo inflacionário, porque o choque de preço em um item especificamente, né, um tipo de produto, um tipo de serviço, ele não é inflação. A inflação, ela acontece quando você considera um cenário mais amplo. Então, apenas a análise de um item não é possível você dizer que aquilo é inflação. Ele pode fazer parte de um processo inflacionário? Sim, mas isoladamente ele não é inflação, tá bom? Então, a inflação é um processo generalizado de aumento de preço e contínuo ao longo do tempo. Então, um item que toma um choque de preço num determinado momento, isso isoladamente não é inflação, tá? Então, muitos erraram esse item A, foi a questão que teve o maior número de erros aqui, tá? E aí perderam esse 0,5 da letra A. E aí alguns efeitos da inflação no longo prazo. Muitos colocaram a desorganização do ambiente econômico, né, fazendo com que as empresas não executassem projetos, consequentemente isso prejudica o crescimento e desenvolvimento econômico, não gera empregos, então muitos utilizaram esse efeito, e a perda do poder aquisitivo, uma vez que os preços sobem mais, né, do que o reajuste de rendimentos, salários, aluguéis, dividendos, etc. Também falaram muito do efeito na balança comercial, o produto fica caro, né, em reais, isso desestimula as exportações, então isso também é um impacto quando a gente analisa o comércio
externo do país. Basicamente foram esses três os impactos que utilizaram. Alguns colocaram coisas mais amplas, como o impacto na taxa de juros, né, que isso aí já é já é uma análise um pouquinho mais longa, né? Mas eu considerei também, porque está certo, né? Mas não estava no material, só que está certo, então também considerei. Questão 5. Fluxos comerciais fazem parte... o texto menciona os fluxos comerciais e financeiros que existem entre os mais diversos países. Esse fenômeno foi caracterizado como globalização. O que é essa definição? A globalização ela é um fenômeno econômico, principalmente econômico, mas com outros vieses também, sociais, culturais, que significa uma interdependência entre os países, uma interdependência comercial, financeira. Hoje nenhum país ele consegue sobreviver isolado do mundo, porque cada país passou a se especializar, né, em determinadas atividades e com isso ele depende de outros países para negociar. Tá? Essa globalização, essa era a letra A, basicamente todos acertaram. A globalização ganhou intensidade nas últimas décadas. E Davi Ricardo, o economista sobre o qual nós falamos, já tinha elaborado formulações teóricas a respeito. É a teoria das vantagens comparativas, né? Então, a teoria das vantagens comparativas diz que cada país vai se especializar no que ele é relativamente melhor do que outros, né? Cujos custos de produção para aquele tipo de atividade são relativamente menores quando comparados com outros países. Também a maioria acertou essa letra B. A letra C já foi um pouquinho mais problemática, sob a ótica das forças de oferta e demanda, o que justifica a recente valorização do real. Oferta e demanda, basicamente vocês tinham que falar que, como está tendo mais oferta de dólar aqui dentro do mercado nacional, essa moeda, o valor do dólar frente ao real, ele vem caindo. Então eu tenho uma abundância de dólares aqui dentro, fica mais barato comprar dólares, né? Então, a análise sob a ótica das forças de oferta e demanda deveria mencionar isso. A entrada de dólares no país faz com que o preço desse dólar caia, porque existe mais abundância, né? Existe uma oferta maior dessa moeda aqui dentro do país. Considerei várias explicações, mas a nota que foi dada 1 foi para quem mencionou exatamente esse efeito. Tá? Então, tive uma consideração maior, mas não dei a nota completa da questão. Agora, para quem falou e falou de forma correta sobre isso, não só mencionou, né, mas explicou de forma correta, teve a nota máxima nessa questão. Tá? E a questão extra, basicamente era responder, estou falando muito basicamente, né? Era responder o custo do dinheiro. A Selic representa o custo do dinheiro. Se esse custo do dinheiro fica mais caro, o dinheiro circula menos. Se o dinheiro circula menos, os reajustes de preço são mais difíceis. Então era pegar aquela explicação da política monetária, juntar com a inflação e colocar aqui nessa questão extra. Também só dei nota máxima para quem fez essa explicação de maneira satisfatória, mas considerei uma série de respostas com notas, atribuindo notas menores. Tá? Então, pessoal, a prova estava bem tranquila, estava uma prova um pouquinho trabalhosa de ler, né? Propositalmente, porque era nossa A2, né? Claro que eu ia fazer algo um pouco mais pesadinho, né? Mas acho que foi bem compatível com o que nós falamos. A nota de vocês no nível mais alto mostra que foi compatível, que todos, de modo geral, a maioria, né, conseguiu capturar bem o conteúdo. Então é isso. Novamente, vista de prova, só me encaminhar por e-mail o pedido. Semana que vem A3 para quem ficou. O livro, o material, o trabalho do nosso... Tá, vai sortear o livro, vou divulgar à noite, até para a turma da noite também ter um pouquinho de suspense, né? Vou divulgar à noite, ainda não decidi quem vai levar o livro da turma de Economia Política, lembrando que são as duas turmas, né, competindo pelo livro. Selecionei acho que uns 5, 6 trabalhos que me agradaram muito e amanhã eu vou decidir para poder comunicar. Não decidi ainda, tá? Então amanhã eu mando um e-mail para vocês, eu mando uma comunicação no WebGIS falando sobre essa premiação. Beleza? Pessoal, um bom dia para vocês aí, boa semana, saúde para todo mundo, obrigado por vocês terem estado comigo ao longo desse semestre, espero que voltando presencialmente a gente possa se encontrar na matéria de análise econômica do direito, mas caso isso não aconteça, deixo o meu abraço, nós nos virmos na rua, não deixem de falar comigo, eu sou péssimo fisionomista, já falei para vocês, mas tenho curiosidade de conhecer vocês pessoalmente, daqui a pouquinho vou estar plenamente vacinado e todos vocês também, então a gente vai poder falar, dar um abraço, etc. Beleza? Um abraço para vocês, valeu, tchau, tchau.